Motumbá, Mucuyu, Colofé, Saravá, o meu olá a todos vocês que acompanham o nosso canal, todos os amigos do Ilhéa Chefe Pé de Oiá, aqui é o Babaladjá. Estamos hoje retomando o nosso quadro Tirando Dúvidas com o Babaladjá. Então, esse quadro é para você que tem dúvidas sobre Umbanda, Quimbanda, sobre as africanidades, culto a orixá e quer que a sua pergunta seja respondida, seja uma curiosidade, seja uma necessidade de saber do conhecimento. Então, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, escreva no comentário abaixo ou acesse um dos links das nossas redes sociais e nos procure lá. As dúvidas que hoje eu vou trazer é sobre mediunidade, a mediunidade que está começando. Porém, antes de eu responder essas dúvidas e você aprender junto com aquele que está perguntando, eu peço o seu like, que você se inscreva no nosso canal e que contribua com as suas perguntas, contribua com as suas críticas, fazendo suas sugestões. Vamos lá. A dúvida que eu trago deixa só o celular ligar, é do Guilherme de Pernambuco e essa dúvida chegou para nós via WhatsApp. É claro que eu já conversei um pouquinho aqui com ele, mas eu acho importante trazer essas questões para vocês que nos acompanham, porque é uma dúvida muito recorrente. Várias pessoas me fazem perguntas semelhantes, então eu posso estar tirando a dúvida de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, ele perguntou: já faz algum tempo que sinto conexão com alguma entidade. Sinto arrepios, cheiro de rosas, cheiro de cigarro, às vezes. Queria entender o porquê. Então, isso acontece porque todos nós, eu sempre costumo falar, temos um grau maior ou menor de mediunidade, e essa mediunidade ela vai se tornando mais latente ao longo dos anos, ao longo do tempo, ou em determinada época da nossa vida. Então eu conversei com o Guilherme, ele falou para mim que ele não frequenta terreiro ainda, ele conhece alguma coisa sobre entidade só por base de literatura, né? E são vários os fatores que podem fazer despertar a nossa mediunidade. Minha mediunidade, no meu caso, ela vinha sendo se manifestando lentamente desde a minha infância. Na adolescência teve um pico maior em que eu me tornei mais sensitivo, e depois de um tempo ela foi um pouco apaziguada até eu encontrar realmente o meu caminho dentro da religião. Então o que está acontecendo com ele e acontece com outras pessoas é justamente esse processo. Chega uma época da vida da pessoa em que dá tipo um estalo e essa mediunidade acaba se tornando mais latente, ela passa a ser mais presente na vida da pessoa. Um outro caso que possa justificar, né, a situação do Guilherme é justamente a própria entidade querer que ele conheça ela. Então, como ele está sentindo cheiros de cigarro, ele sente cheiros de rosa, com toda certeza existe um guia perto dessa pessoa e esse guia está se comunicando, está vibrando, está falando: olha, eu estou aqui. Então, essas sensações é uma sensação característica realmente de uma entidade que se aproxima, e como essa mediunidade dele está se tornando evidente, está passando por esse processo de despertar, ele passa a reconhecer ou ter uma sintonia com esse ser, com esse guia que se aproxima dele. Aí, seguindo as perguntas: como faço para saber qual é a entidade? Já aconteceu isso algumas vezes. Então, a única forma de você saber qual é a entidade que te acompanha é visitando um terreiro. Não tem como eu, Babaladjá, falar qual entidade a pessoa tem sem que a pessoa venha até o terreiro. E na nossa casa a gente não tem a tradição de a pessoa chegou, já vai sair sabendo qual é o nome das entidades, porque muitas vezes as pessoas acreditam que conhecer a entidade, saber qual que é a entidade, dá o direito dela sair fazendo 1001 perguntas às entidades, fazendo 1001 pedidos, e não é para isso que servem as entidades, né? Então, o importante é você ir a um terreiro, você conhecer o rito, você frequentar as giras, ter um contato com o sacerdote, contato com o caboclo, contato com aquela casa, e dessa forma você indo aos poucos conhecendo quais são as entidades que lhe acompanham
e quais são esses guias, né, que estarão à frente da sua espiritualidade, lhe auxiliando nesse caminho. E aí, quando eu falei essa questão de saber qual é a entidade que acompanha, por que eu acabo não revelando o nome das entidades e peço que os guias que baixam no meu terreiro também não digam para as pessoas? Aconteceu uma situação de uma menina que frequentou o nosso terreiro há um tempo. Ela não era filha da nossa casa, mas ela foi num terreiro X e falaram que ela carregava uma Maria Padilha. E ela começou a fazer 1001 propostas para Maria Padilha. Me dá um emprego, me dá um marido, me dá isso, me dá aquilo. E ela passou a ser assombrada por esse espírito. Então, foi a Maria Padilha que estava castigando ela, que começou a assombrar ela? Eu não sei, porque a pessoa, ela passa justamente por esse processo de estar conhecendo a espiritualidade, de estar desenvolvendo a sua mediunidade, porém ela ainda não consegue reconhecer o que é um guia, o que é um espírito que está vagando. Então, nessa ânsia de achar que a entidade é o gênio da lâmpada e está ali para te dar tudo aquilo que você pede, você abre canais e comunicações com outros espíritos, e esses espíritos passam a mediar esses teus pedidos como se fosse a própria entidade, mas não é a entidade. Então, enquanto você não conhece essa entidade, não sabe como ela atua, não sabe como ela trabalha, você não estabelece relações com ela. A entidade, ela tem que ter um fundamento, ela tem que estar ligada a um terreiro para seguir uma liturgia, e dessa forma ela não está trazendo problemas para a vida do filho, né? Um ser de luz, na verdade, eu posso parecer até que eu vou me contradizer, ele não vai trazer problemas para a vida do médium, jamais, né? Ele é sempre um auxílio na vida das pessoas. Mas o problema é justamente a questão do médium que está se descobrindo, ainda não conhece como funciona a espiritualidade, não sabe como funciona a mediunidade, vai sair fazendo acordos. Então, por isso que conheça a religião num todo. Depois você vai dando uns passos. Eu sei que a gente quer sempre saber qual é o meu guia, quem me guarnece, quem me cuida, mas nós temos que ter muito cuidado ao estabelecer essas relações, né? Não vamos mergulhar em águas que a gente não sabe nadar, então toda cautela é necessário quando a gente está dando esses passos no espiritual. E ele falou um pouquinho justamente sobre essa questão, né? Eu estava voltando para casa e vinha ouvindo um ponto de pombagira e senti vontade de falar algo e falei. Pedi para ela me mostrar o poder dela e pedi algo. Isso que pedi aconteceu. Do mesmo jeito que pedi um pouco e depois aconteceu de uma forma melhor. A gente não desafia a entidade. Ou você tem fé ou você não tem fé. Então, como eu falei, a entidade não é o gênio da lâmpada que tu fala, eu quero tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo e tu vai me dar. Não. A entidade, ela é o seu guia, ela é um protetor, ela cuida de você, está ali para mediar o seu trabalho espiritual. Consequentemente, muitas vezes as entidades vão ajudar nós a solucionar um problema amoroso, um problema no trabalho, um problema na família, um problema de saúde. Elas sim nos ajudam com isso, né? Mas a missão principal da entidade ela estar nos guiando e nos amparando no caminho espiritual e no caminho nosso diário. Então, antes de seguir, eu quero falar que eu comentei com o Guilherme que eu ia gravar, né, esse vídeo, então não estou expondo a pessoa dele, até porque não tem nome, não tem sobrenome, quer dizer, tem um nome, não tem sobrenome, e ele mesmo ficou feliz que eu fosse gravar esse vídeo sobre as perguntas dele. E então, não estou sendo nada evasivo, e o que eu estou fazendo aqui não é uma crítica, né, à pessoa dele, até porque eu e ele conversamos muito, e como eu falei, estou trazendo situações que muitas pessoas me escrevem, muitas pessoas me procuram, que é semelhante à situação em que ele está vivendo no momento. Então ele perguntou, no terreiro eles vão revelar a mim, ou isso, ou vai levar algum tempo? Vi que tem obúzios que dá para descobrir também. Tem as cartas, né? Na minha família tem alguns médios também, por parte de pai. Pode ser hereditário? Então a primeira pergunta, no terreiro eles vão revelar? Sim, no terreiro você vai conhecer sobre essas entidades, no terreiro tu vai descobrir mais sobre a sua mediunidade e como trabalhar a sua mediunidade. Por isso que é necessário estar no terreiro. Hoje em dia eu vejo também muitas pessoas querendo saber muitas coisas via internet, se aprende muito, ou melhor, se tem muita informação, mas é na prática que tu realmente vai
transformar isso aí em conhecimento, né, em algo que faça sentido à sua vida e à sua espiritualidade. Vi que tem búzios para descobrir. Os búzios, é um oráculo que nós conversamos com os orixás, isso dentro da tradição de orixá, no candomblé, no batuque e outras religiões de matrizes africanas, nas religiões iniciáticas. Então, através dele, dos búzios, você conhece qual é seu orixá Eledá, ou seja, seu orixá de cabeça, e os outros orixás que acompanham a sua existência, né? O Ajuntó e outras facetas dos orixás em sua vida. Então, os búzios não vai revelar para você qual é a sua entidade, não, porque os búzios está relacionado com o orixá, e búzio não se joga na Umbanda, e entidade tem na Umbanda. Tem as cartas, né? Olha, eu já ouvi falar que tem pai de santo que olha nas cartas para ver qual entidade que acompanha os filhos. Isso não é uma crítica, mas eu acho meio estranho. Tipo, as minhas cartas não falam, ó, tu tá sendo acompanhado por uma Maria Padilha, por um Exu Capa Preta, pela uma Cabocla Jurema. Se alguém consegue fazer isso, é uma mediunidade então dessa pessoa, mas normalmente aqui na minha casa, quem diz quais são as entidades que essas pessoas carregam são os próprios guias do terreiro, né? Então, ou quando a própria entidade acaba em algum momento se manifestando. Seguimos com as questões. Na minha família tem alguns médiuns por parte de pai, pode ser hereditário sim, você pode ter uma mediunidade herdada da sua família, de um pai, de uma mãe, de um avô, isso é uma coisa muito comum, mediunidade também é herdada. E a última pergunta, eu não sou batizado. Dizem que as pessoas que não são batizadas têm o corpo aberto para coisas boas e coisas ruins. Isso é verdade? Então, na verdade isso é uma crença católica, né? E nós temos que ter em mente que nós estamos falando de africanidades, nós estamos falando de Umbanda. Então, por mais que dentro da Umbanda e outros cultos de matrizes africanas existe o sincretismo e uma grande influência do catolicismo, esse negócio de não ser batizado e ter o corpo aberto é algo usado justamente para batizar as pessoas. Então está relacionado ao culto à Igreja Católica, não está relacionada às africanidades, não. Então lá antigamente falavam, talvez hoje falam, não sei porque eu não tenho mais relações com questões relacionadas à igreja, né? Mas falava, se você não for batizado, você vai se tornar pagão, quem não é batizado, o lobisomem vai pegar na quaresma, e tantas outras questões que era para batizar a criança, né? E já criar a criança dentro do seio da Igreja Católica. Então, isso faz parte de uma outra cultura, isso faz parte de uma outra tradição que não corresponde à nossa tradição religiosa, então eu não posso falar muito sobre um credo que não é meu, mas a tua mediunidade não está relacionada pelo fato de você ser batizado ou não ser. Se você fosse batizado, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, se tu fosse budista, muçulmano, não importa, a sua mediunidade em um momento da sua vida ia estar se manifestando como se manifestou nesse momento. Então, espero ter tirado as dúvidas não só do Guilherme, mas também tirado a dúvida de várias pessoas que acabam me pedindo, né, sobre essas questões da mediunidade, de vocês que acompanham no canal, que me acompanham pela rede social. Se você tem alguma dúvida, novamente eu peço, me escreva, deixa no comentário abaixo, me procure nas redes sociais para que eu possa estar respondendo a sua dúvida. E sempre lembrando, o nome ali que eu citei foi porque o menino permitiu, e tudo que eu falo é com base naquilo que eu pratico aqui dentro do Ilê Axé Fé do Oyá, com base naquilo que eu aprendi com os meus anos de sacerdócio, meus anos sendo filho de santo e com as minhas entidades. Então, se alguém pratica diferente, se alguém faz diferente ou pensa diferente, se está dando certo na casa desse ser, que bom, mas dentro do terreiro, aqui do Ilê Axé Fé do Oyá, é dessa maneira. Um forte abraço a todos e um bom axé.
E aí ele perguntou: no terreiro eles vão relevar. No terreiro eles vão relevar para. Aí então ele perguntou: no terreiro eles vão relevar. No terreiro. Então ele perguntou: